Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no nosso canal do CA. Mais uma vez aqui, nossa reunião da palestra pública. É um prazer estar com essa turma maravilhosa. Hoje nós temos aqui a presença especial de um amigo que eu conheci pelas redes sociais, né? Fui surpreendido aqui com a imagem dele aparecendo para mim, já tinha visto em outro momento, o Lindenberg Castro, nosso irmão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com os irmãos do CA, e quero agradecer ao Rodrigo, ao Marcelo, ao Gabriel, as pessoas que eu tive contato para estar aqui hoje partilhando um pouquinho sobre a temática do perdão. O Lindenberg, ele está aí trabalhando de forma contundente, né, nessa quarentena, em favor do movimento espírita. É muito gostoso, né, a gente vê esse momento que a gente está vivendo, onde a gente realmente tem a questão do isolamento social, mas a gente vê que a doutrina espírita, o movimento espírita, de algum modo, ele não está, pelo próprio movimento que ele está em constante movimento. E você, graças a Deus, aceitou esse nosso convite, né? Porque é muito bom sempre a gente poder ter esses momentos para quem não conhece, a REP, né, a reunião da palestra pública espírita, ela é uma oportunidade da gente conversar um pouco, né, trazer alguns pontos de vista, alguns conceitos da doutrina espírita. E hoje nós vamos ser agraciados com esse tema aí que é terapêutico. Terapêutico, né, meu amigo? E quem não precisa de um pouco de terapia, não é verdade? Sim, verdade. Eu não vou me alongar muito, né? Meu amigo aqui tem vários anos de doutrina espírita, e para aqueles já temos aqui no nosso chat um número significativo de participantes. Graças a Deus aqui alguns nomes que a gente já conhece de longa data, irmãos muito queridos. E vamos começar o trabalho da noite de hoje, né? Fazer uma prece. Hoje eu vou me voluntariar, não é? Para que a gente tenha uma reunião produtiva. Eu vou pedir a todos vocês que estão presentes, né? Quem puder agora, vai na cozinha, certo? Pega uma água, coloca no cantinho que você está, sente-se confortavelmente em suas cadeiras, tá certo? Porque esse é um momento para vocês. Certo? A nossa reunião pública, ela não é porque nós estamos em casa que não é um momento divino, não é um momento onde nós estamos em conexão com toda uma equipe espiritual, estamos certamente muito bem assistidos, porque dentro da doutrina espírita nós acreditamos que nós estamos o tempo todo na companhia de espíritos, né? E assim, se vocês vão escutar o poder terapêutico do perdão, com certeza terão espíritos muito bons compartilhando desse momento em suas casas. Então peguem a sua água, coloquem ela do lado, sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, tá bom? Para que vocês possam realmente curtir esse momento, se evangelizar, compreender e evoluir. Nós temos o nosso chat, quem estiver acompanhando aí, ele é uma comunicação com a gente aqui que está nesse momento, certo? Que conversando. Então, se tiverem algum ponto a trazer, alguma dúvida, alguma contribuição, ela será muito bem-vinda. Mas, eu já falei demais. Vamos à nossa oração, né? Amigo, não, do meu irmão. Então, eu vou pedir para que vocês, né, todos nós, fechemos nossos olhos, procuremos mais uma vez nos concentrar nesse momento tão importante de nossas vidas. Esse momento de se evangelizar, de compreender um pouco mais sobre a mensagem do Cristo. Que cada um de nós possa ter nessa noite o coração e a mente abertos para compreender verdadeiramente essa mensagem de amor, que a mensagem do perdão, ensinada pelo Cristo há tantos e tantos anos atrás, possa ser debatida por nós mais uma vez
dentro desse sentido salutar, que é a melhoria de cada um de nós, a transformação de cada um de nós. Que na noite de hoje, os espirituais que compartilham conosco desse ambiente do lar, estejam conosco, nos intuindo, promovendo o diálogo fraterno em nossas mentes e nossos corações, para que o conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, possa se solidificar em nossos corações e verdadeiramente nos transformar. Pedimos, por fim, para que o nosso amigo Lindenberg possa ter essa mensagem dentro de seu coração e permitir que ela inunde os nossos lares. Que possamos nós beber mais uma vez desse elixir sagrado que é a mensagem do perdão. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, você tem toda a palavra, né, para você trazer para a gente aqui. Ver se você nos salva nessa quarentena. Será que é possível a gente realmente perdoar? Perdão é interessante, né, meu amigo? Às vezes a gente só quer perdoar o outro, né? E o terapêutico, ele é nosso, né? Pelo que Exatamente. eu não sei, eu tô preocupado com você. Porque eu tava querendo resolver o problema do outro. Você parece que tá querendo resolver o meu problema, aí é mais difícil. É preciso não se apegar aos próprios problemas, né, para dar certo. Fique à vontade, meu amigo. Você tem a palavra, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesta noite, compartilhando esse momento com os amigos do CEAR. Quero registrar a presença de um amigo meu de Pernambuco, da cidade de Tuparetama, que é o Felipe. Eu convidei, né, mandei o link para várias pessoas e ele disse, eu vou assistir e tal. Excelente. E tem esse momento de uso das tecnologias, tem nos ajudado a entrar em contato com diversas pessoas, né, do Brasil inteiro, trocar conhecimento e fazer uma interação bacana entre centros espíritas. Então, explicando um pouquinho sobre a temática, antes de entrar nos conceitos, né, propriamente falando, até para vocês não estranharem, esse título eu tirei de um texto de uma obra do Francisco Cajazeiras, nosso querido irmão médico, terapeuta, que desencarnou recentemente, mas que deixou um legado incrível para o movimento espírita aqui no nosso estado. E aí eu tirei esse título exatamente de um texto dele, da obra Depressão, Doença da Alma, para trabalhar a questão do perdão, não apenas na visão evangélica, mas na questão também das reflexões que a psicanálise nos traz, né? Então, não foi à toa a construção desse tema, e não estranhem que eu trouxe também conceitos da psicanálise, porque, na verdade, psicanálise e espiritismo têm tudo a ver, né? Tem uma relação muito próxima, né? A psicanálise é uma das minhas formações, então eu sempre que posso trago esses conteúdos para essa ponte, esse diálogo entre espiritismo e psicanálise. Então, vou colocar aqui a apresentação. Agora, eu tinha colocado, né, para fazer um teste, estava tudo ok. Agora, deixa eu ver aqui. O teu microfone está desligado, Rodrigo. Mas se as coisas não tiverem dificuldade na vida, a gente não valoriza, né? Um pouco de dificuldade mostra perseverança. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Vai aí, já está com o PowerPoint aberto? Pois é, ele está aberto, mas ele não aparece nas opções aqui de compartilhamento. Deixa eu tentar aqui de novo. E nós testamos, né? Tava tudo ok.
Tá, mas é assim mesmo. Fecha e abre de novo o PowerPoint aí. Isso, estou fazendo isso. Vai dar certo. Se a gente estivesse no centro espírita, é capaz de faltar energia. Fique tranquilo. Aí você não ia poder usar a apresentação. É verdade. O pessoal aqui está acostumado. É verdade. Pronto, agora apareceu. Olha aí. Então, algumas ideias iniciais que eu gostaria de compartilhar com os amigos. Sim, aí eu acabei esquecendo de falar também que as perguntas podem ser feitas pelo chat, e aí o Rodrigo vai me auxiliar aqui no direcionamento delas para que a gente possa comentar. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é uma pergunta para a gente pensar. Podemos falar em uma terapêutica do perdão? A partir dessa ideia inicial que eu falei, da relação entre psicanálise e espiritismo, a gente vê que sim, inclusive o tema do perdão, ele é estudado por diversos psicanalistas ao longo da história, né? Então, é um conteúdo que está totalmente relacionado com a essência do ser humano, mas também está relacionado com os estados de saúde ou de doença psíquica que a gente pode experimentar, né? Então, a gente tem, por exemplo, psicanalistas que alertam que o perdão não trabalhado, não ressignificado, ele pode causar a depressão. E a gente vê isso muito nos atendimentos psicanalíticos, nas conversas com as pessoas, essa questão do rancor, do ódio, daquele sentimento negativo não trabalhado, né? E tudo isso tem a ver com a falta de perdão. Então, alguns lembretes que são importantes para nós, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia tem totalmente a ver com a indulgência, com a percepção do outro de uma forma não vingativa, de uma forma não revanchista, enfim, uma perspectiva de tentar, dentro das nossas possibilidades, né, desenvolver um sentimento de fraternidade, apesar dos erros que a gente pode perceber das pessoas, né? Então, a perspectiva da misericórdia que Jesus nos traz tem tudo a ver também com essa questão. As nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Desde adolescente, quando eu faço essa oração, eu mudei um pouco essa frase e eu coloco assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós deveríamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Eu comecei a fazer isso porque eu percebi que a frase era afirmativa, mas que na prática nós temos ainda muita dificuldade de exercitarmos o perdão. Do ponto de vista da psicanálise, tem uma explicação muito lógica que eu vou já compartilhar com vocês. Do ponto de vista espiritual, que o Espiritismo nos traz, vem a necessidade urgente de trabalharmos sentimentos fraternos, sentimentos misericordiosos, para que a gente possa avançar no caminho do progresso espiritual, né? Então, nós temos todos os motivos possíveis, do ponto de vista existencial e espiritual, para que a gente possa exercitar de forma consciente esse processo de desprendimento dos sentimentos antifraternos. Antes de mais nada, a falta de perdão é um sentimento antifraterno. Então, como diz o Kardec no capítulo 17 da Gênesis, a gente não vai conseguir acompanhar o período de regeneração da humanidade sem o desenvolvimento dos sentimentos fraternos. Então, o Espiritismo vem fazer esse alerta para todos nós. Outras perguntinhas que a gente pode fazer também em relação a essas questões questões iniciais, né? O que te aflige em relação à forma como as suas relações ocorrem, né, com as pessoas? Você carrega sentimentos de ódio, de rancor? Quem passou pela sua vida sem que você conseguisse perdoar? Há alguém a quem você gostaria de pedir perdão? Independente da pessoa estar encarnada ou não, né?
qual a sua compreensão sobre o perdão? Então, aqui são algumas questões para a gente pensar um pouquinho, porque tudo isso tem a ver com a temática, tudo isso tem a ver com a forma como a gente vive, a forma como a gente ressignifica ou não os nossos sentimentos a partir de rancores, ódios, sentimentos antifraternos de maneira geral, né? Tem um ponto que é primordial nesse tema que eu venho trazer, que é o perdão por você e não pelo outro. A gente confunde, muitas vezes, o sentimento de rancor com o sentimento de justiça, como se a gente fosse, de alguma forma, elemento da justiça através do sentimento de rancor que a gente guarda. E, na verdade, isso não tem uma relação, né? Eu costumo dizer que a lei de causa e efeito, ela vai fazer o papel dela. Não precisa a gente fazer. O que nós podemos fazer por nós, principalmente, é não permanecermos presos a esses sentimentos que corroem a alma, que desgastam, que causam uma enorme frustração ao longo da vida. A depressão e a ansiedade são doenças que são, principalmente a depressão, são doenças causadas por acúmulo de frustração. Então, você vai acumulando aquela frustração ao longo da vida, sentimentos negativos, etc, etc. Daqui a pouco você pode cair num processo depressivo complicado, né? Então, é algo também para a gente pensar a respeito. Eu não sei, só um comentário rápido aqui, eu não sei se é o do Rodrigo ou do Marcelo, o microfone está ligado e está um barulhinho. Se puderem desligar o microfone, fica melhor. Bom, alguns conceitos que a gente encontra aqui na perspectiva da psicanálise, né? Na visão da psicanálise, o perdão... Obrigado. O perdão é uma quebra, né? Que ela pode ser unilateral de uma relação direta ou indireta que você tem, né? Que causa sofrimento psíquico a ambas as pessoas. Fazendo a ponte desse conceito com a lógica espírita, né? Na visão espírita, o perdão precisa ser... o sentimento antifraterno tem que ser ressignificado e que possa surgir um sentimento de quebra também, né, nessa relação que causa sofrimento, mas não uma quebra necessariamente unilateral. Vai depender muito das perspectivas dos dois espíritos ou dos espíritos que estão envolvidos mais diretamente nessa contenda, né? De modo que muitas vezes é necessário, aliás, é um conceito necessário na lógica espírita que exista, por exemplo, uma reparação. Pode haver uma reconciliação espiritual sem reparação? Vai depender muito da forma como as pessoas envolvidas, né, os espíritos envolvidos estão lidando com isso. Mas, normalmente, existe a necessidade de uma reparação, seja a reparação direta com a pessoa que você ofendeu, ou uma reparação frente à lei de causa e efeito, que aí você pode direcionar a sua energia, o seu conhecimento, o seu livre-arbítrio, para ajudar outras pessoas como uma compensação dos sofrimentos que você causou a outras pessoas, né? Então, existe essa relação aí já inicial. Então, continuando com as reflexões que a Júlia Kristeva nos traz, ela diz o seguinte: perdoar ou deprimir, eis a questão. Quando me refiro a perdoar, incluo o perdão ao outro que feriu e o perdão a si mesmo. Claro que não é uma coisa simples, pois a fúria narcísica sempre pede a vingança, a retaliação e etc, né? Expressões tais como: isso não pode me acontecer, ninguém tem o direito de me ferir, quem pensa que sou para merecer tal agressão, são frases saídas da vaidade atacada. E aqui, explicando rapidamente esse conceito de fúria narcísica, né?
diz respeito à nossa matriz psicológica. Então, a fúria narcísica, ela tem a ver com a nossa matriz psicológica ainda baseada no orgulho e no egoísmo. O Espiritismo vem nos fazer esse alerta, né, que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, chagas morais. E isso não é por acaso, né? Então, a gente vem de um longo processo de elaboração nas existências sucessivas, chegando até esse momento histórico da nossa evolução espiritual, em que ainda estamos nessa matriz. Uns estão mais e outros estão menos. Mas, de maneira geral, na humanidade terrena, nós temos essa matriz ainda do orgulho e do egoísmo muito, muito forte, né? A determinar os nossos comportamentos egocêntricos. E a fúria narcísica, ou a ferida narcísica, tem a ver com isso. O orgulho ferido, né? O egoísmo ferido, aquela perspectiva de que eu sou tão mais importante do que todo mundo, que eu não posso ser ferido, que eu não posso sofrer nada, que o meu rancor, o meu ódio por alguém vai estar plenamente justificado a partir do que a pessoa me fez, ou daquilo que eu acredito que a pessoa me fez, né? Então, como a gente estava falando antes, é preciso separar o que as pessoas efetivamente fazem contra nós e aquilo que está na matriz psicológica delas. Isso é uma mudança de perspectiva que a gente passa a sofrer menos com as ações que os outros supostamente, né, fazem contra nós ou direcionam contra nós. Então, na cura, no processo de cura, digamos assim, terapêutico, cura terapêutica na visão da psicanálise, existe um processo de reelaboração. Né? Então, até que ponto aquilo que foi feito, entre aspas, contra mim, realmente tem um peso importante para a minha vida, ao ponto de eu permanecer anos a fio vivenciando ainda esse mesmo sentimento ou esse mesmo pensamento, né? Logicamente, como ela diz aqui, não é algo simples, mas é algo que é possível de nós ressignificarmos. Feridas antigas, traições, desapontamentos, desilusões, agressões, são vivências na existência de muitos, de quase todos nós, né? O Livro dos Espíritos nos alerta de que todos que estão encarnados na Terra sofrem de alguma forma, independente das questões financeiras e sociais, mas reencarnou, tem algum tipo de sofrimento em algum nível, né? São marcas profundas, feridas jamais cicatrizadas, dores perenes, úlceras, desgostos, agravos e transgressões vividas no narcisismo do ser humano. Chamamos a isso de ferida narcísica, que é o que eu estava explicando antes, né? Ou seja, ferida do amor próprio, que se acompanha de uma profunda dor psíquica e um sentimento de abatimento, desestabilizando a autoestima. A gente vai ver, quando eu trouxer o Francisco Cajazeiras para o debate, né, o nosso querido irmão cearense, médico, terapeuta, né, que desencarnou recentemente, mas ainda nos deixa um legado de aprendizado muito grande, ele vai fazer essa relação mais direta da autoestima com o processo de perdão. As duas coisas estão intimamente ligadas, mas a Júlia Kristeva já faz isso aqui também, nessa perspectiva, né? Então, essa dor profunda que muitas vezes a gente sente a partir das traições, dos desapontamentos, das desilusões amorosas e etc, etc, isso pode se acumular ao ponto de nos adoecer, né? Em torno de 90% da incidência da depressão tem relação com questões existenciais, né? Muita gente, como existe um tabu muito grande ainda na sociedade a respeito da depressão, da ansiedade, do suicídio, existe uma compreensão de que são processos orgânicos. E por mais que os processos orgânicos tenham relação, mas eles só correspondem a 10% do total do adoecimento das pessoas com relação à depressão. 90% são causados por questões da existência. São essas questões aqui que a Júlia Kristeva nos alerta. São os desapontamentos, as traições, as agressões, as desilusões,
as frustrações acumuladas, né? Então, pode chegar um momento, eu digo pode porque não é todo mundo que vai cair no processo depressivo, né? Mas a depressão, ela já é uma pandemia no mundo. A gente hoje está vivendo a pandemia do coronavírus, mas a gente já vive 2 pandemias silenciosas já há pelo menos uma década, né? A pandemia de suicídio e a pandemia de depressão. E isso ainda é pouco falado, existe ainda muito tabu a respeito, né? Então a gente precisa também ficar atento a isso. A ferida narcísica nos impede de ver além de nós mesmos e tem a capacidade de ampliar a nossa sombra a partir das frustrações nas relações com os outros, né? Esse conceito de sombra é o nosso querido Jung que nos traz, né, a partir dos seus estudos, e que ela diz respeito aos aspectos sombrios da nossa personalidade, que todos nós temos, né? Estamos ainda na base da escala evolutiva espírita, né? Nós pertencemos ainda à 3ª ordem dos espíritos. Quando a gente analisa lá a escala espírita, a gente vê logo a qual ordem a gente pertence, né? Então a gente pertence ainda à 3ª ordem da escala espírita. Nós temos ainda toda uma sombra de imperfeições construídas ao longo de várias existências que a gente não vai ressignificá-las ou trabalhá-las todas de uma vez e na mesma intensidade. Nós estamos em processo. E aí nós precisamos ter paciência conosco, né? Então, a nossa ferida narcísica, ela potencializa esses aspectos sombrios da nossa personalidade. É comum você encontrar a relação direta, né, entre frustração, depressão ou frustração e aquela pessoa que passa a desenvolver uma série de ódios e rancores por outras pessoas, por grupos sociais, né, inclusive sem motivo, muitas vezes. Sem motivo aparente, mas o motivo está lá na própria pessoa, a partir desse acúmulo de frustrações que ela vai experimentando ao longo da vida, né? Tem pessoas que entram na clínica terapêutica e você começa a aprofundar as reflexões psicanalíticas e aí você descobre que o que está envolvido ali naquele ódio, naquele rancor que muitas vezes ela traz, tem a ver com frustrações não trabalhadas, não ressignificadas, né? Que frustrações são essas? Todas elas, né? Pode ser o luto não vivenciado de forma correta, pode ser uma relação amorosa que terminou repentinamente, pode ser uma perda de emprego inesperado, enfim, né? Tudo isso são situações que a gente precisa vivenciar e também reformular, ressignificar. As frustrações ampliadas pelas feridas narcísicas multiplicam as possibilidades de adoecimento psíquico, cuja ocorrência esperada é a depressão, né? Que é o que a gente tem falado aqui a respeito até agora. Agora, normalmente quando a gente fala em perdão, em capacidade de perdão, a gente pensa logo nos outros, né? A gente tende a pensar logo nas outras pessoas, o que foi que as pessoas nos fizeram, quais são as nossas queixas com relação às outras pessoas, e etc, etc. Mas a imperfeição que está em nós é ela que se ofende. E ela nos convence de que nós nos ofendemos com as práticas e as palavras do outro, né? Agora, na base dessa frustração nossa, na base dessa imperfeição, né, a gente também precisa fazer a reflexão das relações que o mundo externo e o mundo interno se estabelecem. E aí, trazendo a reflexão para o nosso mundo interno, eu queria aqui comentar essas 2 perguntas que eu sempre gosto de fazer nas minhas palestras. Uma pergunta interessante: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Né? Quais são as palavras que você costuma divulgar, compartilhar com as pessoas? São palavras ferinas? São palavras de acolhimento? São julgamentos? Ou quais são os discursos que você costuma conversar? Você gosta de conversar coisas mórbidas? Morte, assassinato, quem traiu quem errou,
e etc. Porque isso tem muito a ver com a nossa capacidade também de perdoar a nós mesmos e perdoar aos outros, né? Essa imperfeição moral que nós temos, ela mistura todas essas questões e que tem uma base única, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então está tudo na base do orgulho e do egoísmo. Se você pudesse comer os seus sentimentos e pensamentos, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Nós que costumamos tanto reclamar dos outros, reclamar das atitudes, das falas, dos comportamentos, etc. Se a gente pudesse comer os nossos sentimentos e pensamentos, a gente seria nutrido ou a gente seria envenenado? Qual é o seu campo de sentimentos que você costuma sentir, costuma vivenciar durante o seu dia? Você tem sentimentos, a maior parte do tempo, sentimentos bons? Ou a maior parte do tempo você tem sentimentos não muito bons em relação a si mesmo e às outras pessoas? Qual é a qualidade do seu pensamento? Você tem um pensamento mais otimista ou o seu pensamento é mais pessimista? Tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de adoecer ou não do ponto de vista psíquico, né? Então a gente precisa olhar para nós, né, nós mesmos, do ponto de vista mais profundo, para que a gente possa avaliar como é que nós estamos vivendo. Porque o autoconhecimento, na visão da psicanálise, ele é algo palpável, prático, voltado para a vida. Ele não é aquele processo místico que às vezes a gente encontra em algumas religiões, né? Que você vai se conectar com o espiritual e automaticamente você vai desenvolver um processo de autoconhecimento. Não. Na visão da psicanálise, e por que não dizer também na visão espírita, esse trabalho de autoaperfeiçoamento, ele precisa ser consciente e constante. Caso contrário, a gente pode criar uma ilusão de que a gente está num processo, num bom caminho, né? Mas sem trabalhar aqueles aspectos ainda internos que a gente vai deixando de lado muitas vezes. Certo? Devido à questão do tempo, eu vou passar aqui um pouquinho para que a gente possa ver outras questões. Sobre esse caso aqui da Ivone Pereira, eu queria só recomendar esse livro, Recordações da Mediunidade, que é muito bom. Aliás, as obras da Ivone são fantásticas, né? E nesse livro, no capítulo 6, ela relata uma proximidade com um espírito de um suicida na cidade de Petrópolis. Quando ela foi morar lá, ela morou um tempo na cidade de Petrópolis, e ela relata como foi essa experiência. Eu não vou contar a experiência inteira, porque, enfim, é muita coisa. Mas eu queria destacar o seguinte: a relação de adoecimento psíquico que nós temos hoje, a gente traz isso de outras existências, né? Isso é construído ao longo das nossas várias vidas. Todos os autores espíritas que estudam as questões de saúde mental trabalham nessa mesma perspectiva. E aí, ela relata que a simples presença dele no ambiente em que ela estava fazia com que ela sentisse vontade de se suicidar novamente, porque, como a gente sabe, a própria Ivone já relatou isso, ela foi suicida em outra vida, né? Então, essa relação de perturbação da saúde mental, da nossa saúde mental, do ponto de vista espiritual, ela permanece conosco. Por isso que é importante que a gente trabalhe essa perspectiva hoje, que a gente trabalhe o nosso poder de perdoar, que a gente trabalhe o nosso poder de ressignificar, que a gente trabalhe o nosso poder de seguir caminhos diferentes daqueles que a gente vem seguindo. Caso contrário, essa reverberação ainda vai permanecer durante um bom tempo, até que a gente consiga se restabelecer efetivamente enquanto espíritos, né? Mas eu recomendo demais a leitura dessa obra, é muito instrutiva. Vamos aqui, trazendo o nosso querido Cajazeiras aqui para o nosso debate, quando ele fala da perspectiva da autoestima como tratamento, né, como profilaxia
da falta de perdão. E aí ele nos diz o seguinte: uma comprometedora redução da autoestima é sintoma dos mais presentes dentre aqueles experimentados pelos pacientes com doença depressiva, a ponto de ser utilizado por Freud como sintoma diferencial para a depressão. Olha que informação primordial que a gente precisa ficar atento, né? A depressão como um conceito estudado pelo próprio Freud, né, o grande pai da psicanálise. Então, ele logo compreendeu a necessidade de a gente poder estudar sobre isso, porque isso acarreta sintomas para a pessoa que está com processo depressivo, como o Cajazeiras nos traz aqui, né? Como é que a gente encontra essa redução da autoestima no tratamento psicanalítico, né? E aí, falando um pouquinho da minha própria experiência, você começa a perceber que a pessoa, ela diminui o apreço por ela mesma, diminui o amor próprio, né? Diminui a preocupação com a própria imagem, diminui a perspectiva que ela tem sobre si mesma. Então ela passa a considerar que ela tem que ela não tem tantas habilidades, que ela vai viver daquela forma mesmo e que ela vai se entregando, né? Isso tudo tem a ver com a redução da autoestima, tá? E isso tudo tem a ver com a depressão, que é uma doença que lhe encastela, né? Eu costumo dizer que a depressão faz isso aqui. Ela quer que você fique fechado. Ela não quer que você saia de casa, que você não faça nada prazeroso. Ela quer que você fique ali com ela. Reagir contra ela é você sair quebrando essa estrutura e conseguindo se libertar aos poucos, né? A autoestima pode ser definida como a capacidade desenvolvida pelo ser de autocompreender-se como individualidade, como lugar definido do mundo, o que lhe permite ampliar a capacidade de autodirecionamento pelo reconhecimento das suas próprias tendências e limitações. Ou seja, uma pessoa que está num processo avançado de autocompreensão, ela tem um poder de autodirecionamento muito maior do que uma pessoa que não está nesse processo. E, por consequência, essa capacidade de autodirecionar-se, ela vai avaliar melhor com o que ela tem que direcionar a atenção dela, com o que ela tem que direcionar a energia que ela gasta, né? Então, em outras palavras, numa situação de ingratidão, por exemplo, uma pessoa com um processo de autocompreensão avançado, ela pode simplesmente seguir adiante, porque ela pode perfeitamente compreender que aquela ingratidão não se trata dela, se trata dos problemas morais da pessoa que foi ingrata, em não reconhecer, em não agradecer, enfim, né? Então, ela não vai perder tempo, ela vai escolher, ela vai ter um poder maior de escolha frente a essas situações que ocorrem com ela. Ela não vai ficar presa àqueles processos, né? Continuando, é também um estado mental de autoaceitação, a atitude da autoconfiança, pelo autoconhecimento e o reconhecimento da perfectibilidade que se lhe faz inerente. Então, outros conceitos que se alinham a essa perspectiva da autoestima como prevenção à falta de perdão, né? Então, autoaceitação, autoconfiança, o autoconhecimento, sabendo, reconhecendo, né, que você é um ser perfectível, nós somos um ser espiritual, a gente não pode esquecer disso. Os amigos espíritas que estão nos assistindo, eu sempre digo que mais importante do que se dizer espírita é a gente se reconhecer como espírito. Porque se eu me reconheço como espírito e eu não tiro da minha mente essa ideia, isso vai impactar na minha perspectiva de vida. Aquelas questões que antigamente eu poderia ser tão apegado, questões, pessoas, coisas, ideias, com a perspectiva espiritual, eu vou entendendo que não adianta ter apego. Gente, a reencarnação, ela é naturalmente diversa. A reencarnação, ela é um processo de diversidade. Ora você está reencarnado num corpo masculino, ora no corpo feminino. Ora você vai para a Europa, ora você vem para a América do Sul. Ora você vai para um país
mais rico, ora você vai para um país mais pobre. Ora você vivencia uma cultura X, ora você vivencia uma cultura Y. Isso é a própria lei da reencarnação nos chamando a atenção para a diversidade que é a vida. Então, permanecer preso, apegado a determinadas ideias, comportamentos ou sentimentos, principalmente negativos, isso só vai nos atrasar. Porque a lei do progresso vai continuar nos empurrando até determinado ponto, né? Mas que o progresso verdadeiro ele é dado pela nossa capacidade de autorreconhecimento como espíritos e, por consequência, da mudança das nossas perspectivas e comportamentos, né? Compenetrando-se de sua essência, né, da nossa essência espiritual, o ser vislumbra os potenciais de que é dotado. E, embora reconhecendo o seu instante evolutivo, nós estamos vivendo um instante evolutivo, né, o seu grau de adiantamento anímico, né, o seu grau de adiantamento da sua alma, logra projetar-se nas malhas do tempo e antever seu futuro de plenitude. Nós estamos construindo o nosso futuro espiritual hoje. É no hoje que nós construímos isso. Então a gente precisa aproveitar esse hoje. Esse instante evolutivo que ele cita é a nossa reencarnação atual, que ela passa rapidinho. Quando a gente menos espera, a gente retorna ao plano espiritual. Então a gente não tem tempo. Eu costumo dizer que a gente não pode perder tempo. Uma vez que a gente entra em contato com o conhecimento espírita, que nos traz todos esses alertas, não tem por que a gente ficar perdendo tempo. É colocar a perspectiva de evolução em primeiro lugar e se esforçar cotidianamente para isso. A partir disso, o ser assume as responsabilidades que lhe cabem e dispõe-se a caminhar e a operar na busca da sua felicidade. Além disso, pela certeza de sua condição de ser em construção, tem maior flexibilidade para as mudanças e disposição para corrigir passos e comportamentos equivocados, sem apegos ou receios, desde que os reconheça. Né? Então, olha que parágrafo incrível. Essa primeira parte que fala da responsabilidade, né, assumir a responsabilidade por buscar a sua felicidade, é primordial, porque a gente costuma colocar a nossa felicidade na responsabilidade dos outros. Eu não sou feliz porque o meu filho é assim assado. Eu não sou feliz porque o meu marido ou a minha esposa faz isso. Eu não sou feliz porque a minha cunhada não sei o que, não sei o que. Sempre a gente está deslocando o centro da responsabilidade de nós para os outros. E isso é danoso, principalmente quando a gente enfrenta momentos difíceis na vida. Porque aí o risco da gente ficar culpando os outros é muito grande, né? Sem que a gente consiga ter força para reagir. Essa perspectiva do ser em construção é exatamente o que eu estava falando antes, né? De que se você se reconhece como ser em construção, você também está mais aberto, flexível, a corrigir os seus comportamentos, sem os apegos e sem os receios. Agora, claro, isso é uma construção. Isso não vem de um dia para a noite. A gente ainda tem muito medo de se desapegar das nossas imperfeições. Tem pessoas que na clínica terapêutica, na clínica psicanalítica, ela se comporta exatamente como uma pessoa que anda com muletas. Então, quando o processo da terapia está se aproximando daquela muleta, para retirar a muleta dela, aí ela recua. Tem pessoas que simplesmente deixam de frequentar a terapia porque aquela muleta é a fortaleza dela, né? Então, até que ela perceba isso é um processo que ela tem que vivenciar. Não cabe ao terapeuta ou qualquer pessoa que seja fazer esse trabalho por ela. Acima de tudo, a autoestima é o desabrochar do amor por si próprio, a aceitação da própria capacidade criadora e realizadora e o autorrespeito. É o estado íntimo que permite a autovalorização consciente e equilibrada com reforço da autovalorização. Em suma, é o reconhecimento da autoperfectibilidade e do seu direito à felicidade, né? Então, mais uma continuação do que a gente vinha comentando. Vou dar aqui uma olhadinha na hora para
para que eu não passe muito da hora. Rodrigo, se você tiver alguma pergunta que você quiser compartilhar, porque aí eu vou entrar num outro subtema da palestra. Se tiver alguma Não, pergunta... meu amigo, na verdade, a temática está fluindo de uma forma preciosa. Me sentiria desonrando a sua palestra se eu fizesse qualquer intervenção. Continue aí, por favor. Tudo bem. Então, pessoal, eu trago aqui para o nosso debate essa pergunta, né? O que você faria pela sua cura? Você até conseguiria perdoar? Você até conseguiria abrir mão do seu sentimento de rancor e de ódio em prol da sua cura espiritual ou da sua cura física? É uma pergunta que é primordial para todos nós que estamos num planeta de expiação e prova, que já está em processo de período de transição, né, o período de transição para chegar no nosso mundo de regeneração, né? Trazendo novamente o capítulo 17 da Gênesis, quando o Kardec fala das características da nova geração, né, ele explica que o período de regeneração não vai ser porque milhares de espíritos novos e melhores vão reencarnar entre nós, tá? Isso até vai acontecer numa certa medida, mas que nós, espíritos daqui, terrenos, que aqui estamos agora, nós vamos ter uma parcela também primordial nesse processo do mundo de regeneração, desde que a gente siga a lei do progresso, obviamente, né? E isso tem a ver com essa pergunta com o nosso processo de cura, porque nesse momento nós estamos doentes, todos nós. Mas o que nós podemos fazer pela nossa cura? Inclusive perdoar. Estamos dispostos a abandonar os velhos sentimentos, os velhos comportamentos, os velhos hábitos, em prol da perspectiva de um mundo melhor, que é o mundo de regeneração? O Kardec coloca lá no capítulo 17 que esse período de transição ele é marcado pela luta entre as ideias retrógradas e as ideias progressistas. O Espiritismo é uma doutrina progressista, como o Kardec fala em diversas vezes. E aí ele explica, ele faz uma explicação do que, quais são os tipos de ideias progressistas e ideias retrógradas, né? Começando pelas retrógradas, eu queria destacar o seguinte: as ideias retrógradas são orgulho, egoísmo, sensualidade, cupidez, avareza, sentimentos antifraternos, qualquer forma de rancor, de ódio, etc. Isso ele diz textualmente no capítulo 17 da Gênesis. Por consequência, tudo que for o oposto disso são as ideias progressistas, são os sentimentos de progresso. Desculpa, eu estou com um pouco de sinusite, a meu nariz está coçando um pouco. São as ideias voltadas para uma mudança radical na perspectiva de mundo e na prática de vivência desse mundo, né? Então, no mundo de regeneração, nós já conseguiremos vislumbrar uma outra perspectiva individual e coletiva, de organização social, de justiça social, de amor, de esperança, de fraternidade, né? Agora, para que isso tudo aconteça e nós mesmos possamos acompanhar esse processo, nós também precisamos fazer o nosso período de transição, né? O período de transição do globo, ele só se justifica pelo período de transição das pessoas. E nós não podemos esquecer isso. O período de transição não é uma coisa automática. Se as pessoas, se os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, não se esforçarem pelo seu próprio período de transição, nós não conseguiremos acompanhar o período de transição planetária, né? Então fica aqui o nosso convite a se desprender um pouco mais das nossas próprias dores, ressignificá-las e seguir adiante, né? Porque não dá para a gente ficar preso aí em rancor e em ódio. Eu queria trazer aqui rapidamente o nosso querido Jung. Eu particularmente gosto muito da obra do Jung, sou um terapeuta junguiano, e ele tem
tem perspectivas que se aproximam do espiritismo, assim, de forma muito forte, de forma muito presente, né? Inclusive o Jung foi espiritualista durante um bom tempo da vida dele. Durante um tempo ele não podia falar sobre isso abertamente, mas ele chegou a participar de reuniões mediúnicas na sua época, enfim. Então, ele tinha uma compreensão espiritual também. E aí ele nos traz a teoria da sombra, que eu já citei aqui para vocês no início, né? Que são os aspectos da nossa personalidade que não são bons e que muitas vezes a gente esconde, né? Com aquele objetivo de ser aceito no ambiente social, muitas vezes a gente esconde aquelas características da nossa personalidade que não são muito boas. O problema é que a gente não pode esconder de nós mesmos, porque se fizermos isso, essas características sombrias, elas podem serem acumuladas, né, fortalecidas ali pelo fato da gente deixá-las de lado, e em algum momento elas podem se projetar de forma violenta, né? Então, como é que elas podem se projetar? Elas podem se projetar em forma de uma doença psíquica, seja neurose ou psicose, ou de forma material, né? De forma física, em forma de doença na pessoa, ou em forma de comportamento violento com os outros. Então, aquelas pessoas que às vezes a gente tem notícia, né? Nossa, fulano era tão tranquilo, era um bom pai, era um bom amigo, mas surtou e matou parte da família, né? Isso tem a ver com projeção de sombra, isso tem a ver com projeção dessas frustrações que não foram sendo trabalhadas. A gente não sabe o que estava na cabeça da pessoa, mesmo sendo uma pessoa tranquila na vida dela, e aí, de repente, pode ter faltado apenas uma gotinha de água para transbordar. E aí veio o comportamento violento como uma forma dessa sombra se projetar. Eu costumo dizer que a melhor forma da gente lidar com a nossa sombra é reconhecê-la, né? Então, nós que somos espíritas, às vezes a gente cria uma ilusão de que, não, eu já estou muito melhor porque eu estou fazendo todos os projetos da Casa Espírita, eu sou médium, eu sou palestrante, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, a gente vai deixando de lado esse trabalho mais interno por acreditar que eu já estou melhor devido a esses outros trabalhos na Casa Espírita. Mas isso não é um processo automático. Isso precisa, novamente, né, do ponto de vista da psicanálise, isso precisa ser trabalhado de forma consciente, né? Então, eu estou participando do projeto social, fantástico. Mas como é que internamente eu estou trabalhando o meu egoísmo? Como é que internamente eu estou trabalhando a minha tendência ao mau humor, por exemplo, né? Então isso tem que ficar claro. O processo de autoconhecimento encaremos como um processo é quase como um processo que tem, vou fazer uma analogia com o processo de estudo, faculdade, escola, né? Você vai passando pelas fases, você vai vivenciando e vai se preparando para superar aquelas fases, né? Então, não vou adentrar muito, devido ao nosso tempo, né? Mas esse é um resumo aqui da teoria da sombra. E esse arquétipo da sombra, ele não está somente nos indivíduos, ele também faz parte de grupos de pessoas. E aí essa imagem aqui representa bem essa questão, né? Entre parecer uma coisa e entre ser outra, né? Então, esses grupos podem ser quaisquer grupos do contexto social. Seitas, grupos religiosos, partidos políticos, enfim. Essa sombra projetada coletivamente pode fazer com que determinados grupos, por exemplo, achem normal que um grupo social suma da sociedade. Que ele deixe de existir, que ele perca direitos, que ele sofra violência, né? Os grandes processos de exceção, de opressão que a gente teve ao longo da história, eles têm a ver com as sombras coletivas reunidas. O Adorno, quando ele fala sobre o que aconteceu a partir do nazismo, né, no texto dele, Educação após Auschwitz, ele faz exatamente esse link. O Adorno, além de filósofo, era psicanalista. Ele faz exatamente esse link do que foi o processo do nazismo, do que foi o processo de convencer as pessoas
de que os judeus precisavam sofrer, e não só os judeus, né? Todos os grupos que não pertenciam à lógica supremacista, de alguma forma sofreram durante a partir da ascendência do Hitler ao poder. Isso é todo o processo psicanalítico, né? Então eu costumo dizer que se você, a nível pessoal, concorda que um determinado grupo social deva sumir ou deva perder direitos na sociedade, você não está fazendo o seu trabalho de forma correta em relação à sua sombra. E se você for espírito, então aí que não está fazendo mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar no sentido fraterno, no sentido de acolhimento a todo mundo. Eu não preciso concordar com a vida do outro para acolhê-lo. Não existe essa condição, né? Quando Jesus nos fala para amarmos uns aos outros, ele não fala desde que, ele simplesmente fala para amarmos, né? Então, se a gente não consegue ainda amar no sentido mais amplo, que a gente pelo menos respeite, né? A gente não sabe como é a vida do outro, como é a vida daquele grupo social, para a gente poder julgar. Então, é sempre bom a gente ponderar isso. Então, do ponto de vista espiritual, o que o Jung chama de sombra possui relação com as nossas reencarnações, com as experiências que acumulamos e com as características que desenvolvemos para a nossa personalidade. Isso ao longo das nossas vidas, desde que a gente começou com a nossa primeira encarnação até agora, com a nossa atual reencarnação, né? Então, essa propensão nossa, trazendo para a questão da falta de perdão, né? Essa propensão que a gente pode ter ao ódio, ao rancor e à incapacidade de perdoar, não tenho dúvida de que ela foi também trabalhada, né, nesse sentido ao longo das nossas vidas. Essa é a capa da obra que eu falei, do Cajazeiras, né, Depressão, Doença da Alma. É um livrinho curtinho, mas que é fantástico. Eu sugiro fortemente a leitura, embora seja um livro de um terapeuta, né, de um psiquiatra. Ele é uma leitura muito gostosa, muito acessível a todo mundo, e ele faz essas pontes, né, entre a questão da saúde mental e o espiritismo. E aí o Cajazeiras nos diz o seguinte: as enfermidades de toda ordem têm, pois, sob a análise espírita, a sua causa no espírito, que, por sua imperfeição e precariedade evolutiva, na busca natural e automática pelo progresso, se depara com a dor, tutora e conselheira, em seus múltiplos aspectos, capaz de tocar-lhe profundamente o psiquismo e o inconsciente. Então, essa descrição somos nós. A base da nossa imperfeição está no nosso espírito, porque é lá que estão armazenadas todas as nossas experiências. Tudo que a gente vivenciou ao longo das nossas existências, né? Então, esses aspectos da nossa personalidade que precisam ser trabalhados, eles estão ainda latentes. Alguns estão conscientes para nós e outros nem estão. Tem imperfeições nossas que provavelmente elas nem ainda se colocaram para fora, ainda nem se projetaram. Talvez em algum momento da nossa vida elas possam se projetar. O próprio Cajazeiras nos diz que essas imperfeições não se projetam todas de uma vez e nem na mesma intensidade. Então tem muito mais coisas ainda que a gente vai descobrir que a gente precisa trabalhar, né? Então a gente está em pleno processo. E aí, ainda trazendo o Jung, tem essa frase dele que eu adoro. Uma pessoa não é iluminada por imaginar figuras de luz, mas por estar ciente da sua escuridão. Gente, a forma mais eficiente da gente desnudar a nossa sombra é a gente conversar com ela e dizer para ela que a gente sabe que ela existe e que a gente vai conversar com ela sempre que possível. Porque aí você tira o elemento da surpresa, você traz o processo para uma perspectiva consciente e aí você pode trabalhar de forma mais direcionada aqueles aspectos da sua personalidade que são necessários, né, que a gente faça um trabalho voltado para eles, tá bom? Faltam 2 slides para a gente concluir, e aí eu vou trazer agora o Livro dos Espíritos, a partir do item 920, quando Kardec pergunta, a partir do item 920, ele vai abordar as penas e os gozos futuros,
E no item 922, o Kardec pergunta qual é a medida de felicidade que nós podemos aspirar aqui para a Terra, né? Um planeta ainda tão imperfeito. E aí os espíritos nos dizem o seguinte: para a vida material, a posse do necessário, isso impacta diretamente no nosso estilo de vida da atualidade, em que a gente costuma acumular coisas, né? Construir apego para coisas, para objetos. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Obviamente que essa consciência pura ela vai sendo desenvolvida, né? Ela não tem como a gente atingi-la já agora, mas a gente está nesse processo de conseguir. E a fé no futuro tem a ver com a nossa realidade espiritual. Tem a ver com aquela frase que eu falei antes. Mais importante do que se dizer espírito é se reconhecer como espírito. Ao se reconhecer como espírito, essa fé no futuro fica muito mais visível, muito mais aparente para nós. Porque vai ser uma perspectiva que a gente vai considerar. Vai ser uma perspectiva que a gente vai analisar e pensar, poxa, realmente eu não consegui fazer tudo que eu queria agora, mas na próxima reencarnação eu vou fazer. Eu vou me preparar melhor no plano espiritual, eu vou fazer um plano melhor, um plano reencarnatório, eu vou me reunir com pessoas que eu possa trabalhar melhor as minhas questões, né? Isso eu não tô, obviamente, não estou dizendo que as pessoas que são responsáveis por isso, né? Mas o ambiente às vezes também ajuda nesse processo, né? Então essas necessidades artificiais que ele também cita, os espíritos superiores citam, né? Tem a ver com essa questão da posse do necessário, mas não é só no sentido material, é também no sentido espiritual e moral. Quantas necessidades artificiais morais a gente não criou para a gente ao longo das nossas vidas? Necessidade artificial que as pessoas têm que agir conosco de tal forma, senão a gente não aceita. Necessidade artificial de que eu só vou me relacionar com a pessoa amorosamente se ela tiver esses critérios, se ela tiver essas características. Né? Então, é muito complicado quando a gente volta o nosso olhar para cobrar do outro, se internamente a gente ainda não está fazendo o nosso dever de casa. E aí, para concluir, lá no Livro dos Espíritos, também, item 893, a mais meritória das virtudes é a caridade. E o vício é o nosso vício mais radical, que é o egoísmo, né? Que é o item 913. E aí, caridade, obviamente, na visão dos espíritos superiores, é uma coisa muito mais ampla do que a caridade material, né? Ela engloba a indulgência, a benevolência, a misericórdia com as pessoas, né? Principalmente. Que é exatamente esse conceito que a gente encontra no item 896 do Livro dos Espíritos, né? Qual o conceito de caridade que os espíritos nos trazem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Então tem o perdão, que é um tema principal da nossa palestra hoje, está inserido como um dos critérios fundamentais para o processo de caridade, né? Aí, para a gente concluir essa parte, aí eu vou ver com o Rodrigo se tem alguma pergunta. Eu quero fazer 2 ressaltos. O Espiritismo, ele analisa os contextos das pessoas, né? As situações, toda situação tem um contexto. Então, às vezes a gente não consegue perdoar, ou porque a gente acha que perdoar é esquecer, ou porque a gente acha que perdoar é uma coisa grande demais para conseguir fazer, ou porque a gente acha que o que a pessoa fez conosco foi uma coisa absurda demais, e aí a pessoa não consegue perdoar, né? Então, os espíritos superiores, eles sempre vão analisar os contextos. É óbvio que existem pesos maiores para as situações que nos acontecem, né? Então, a gente não vai ter o mesmo nível de exigência moral, entre aspas, para todas as ofensas. Vai depender, esse contexto vai depender do que aconteceu ali realmente, né? O que estava ali envolvido, as pessoas envolvidas, as intenções e tudo mais. Agora, claro, o Espiritismo não é que ele relativize, né?
Ele só analisa qual é o contexto em que cada um de nós está inserido, que é um contexto diferente. Mas, em tese, esse perdão das ofensas, em tese não, né? Em conceito, esse perdão das ofensas, ele tem que ser para tudo. Não importa o que foi que aconteceu. Agora, claro que nós vamos ter o nosso tempo de elaboração e de ressignificação disso, né? Perdoar é esquecer? Normalmente as pessoas perguntam isso. Do ponto de vista da memória, seja a memória física, né, ou cerebral, ou a memória espiritual, a gente não vai esquecer, porque a gente não vai apagar da nossa memória, né? Mas você pode esquecer de uma outra forma, que é da forma moral. É quando você quebra o elo de negatividade que aquela ofensa lhe trouxe. Aí a gente pode dizer que existe uma espécie de apagamento, de esquecimento. Com certeza Jesus, ele não vai esquecer o que fizeram com ele quando ele esteve aqui, né? Que foi um assassinato, né? Com certeza ele não vai esquecer da ingratidão com que nós o tratamos quando ele esteve aqui encarnado entre nós. Ele não vai esquecer do ponto de vista da memória. Mas vocês acham que ele vai ficar vibrando naquela sintonia? Com certeza não. Como espírito superior, como espírito que o próprio livro dos Espíritos diz, né? O espírito mais perfeito, o exemplo mais perfeito que a gente pode ter acesso, que foi Jesus, né? Ele não vai esquecer, porém, ele não vai ficar vibrando nessa energia, porque ele já nos perdoou. Ele já compreendeu o quanto a nossa imperfeição ainda era tão grande que a gente sequer conseguiu compreender o motivo dele ter reencarnado entre nós, né? Claro que nós, ainda enquanto imperfeitos, estamos em processo, não temos ainda essa qualidade de Jesus de forma ampliada, mas nós temos os ensinamentos dele, nós temos os ensinamentos espíritas para nos ajudar nesse processo, e nós temos também a psicanálise. E quando eu digo psicanálise, eu não estou nem falando de terapia não, tá? Porque a psicanálise, para mim, não se resume à terapia. Existem uma série de processos que não são terapêuticos no sentido tradicional, mas são pré-terapêuticos, que nos ajudam a que a gente viva melhor e possa aprender mais coisas, desconstruir outras coisas que não são boas, né? Enfim. Então é isso, de maneira geral, esses são os pontos que eu queria abordar. E aí eu queria ver com o Rodrigo se nós temos aí alguma pergunta, comentário, enfim. Comentários foram vários. E assim, ficou tão entusiasmado de um jeito que, sinceramente, nós tivemos aqui tantas informações, porque você passeou aí por esse mundo inicial da questão da fraternidade, da questão do perdão, né, como esse sentimento fraterno, e aí depois você trouxe perspectiva aí científica, né, junguiana. Sinceramente, são coisas para quem não tem uma certa habilidade ou conhecimento sobre o tema, mas tem tudo a ver com a doutrina espírita, não é, meu amigo? Tem tudo a ver com a doutrina espírita. Essa questão desse lado sombra que somos nós também, né? Porque eles não nos pertencem, está conosco. Se a gente olha no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos fala que é muito fácil a gente mudar esses nossos vícios, né? Abandonar essas... É fácil. O problema é que a gente, como você falou, a gente tem um certo sentimento e um apego a eles, com a questão da bengala, que você também muito bem tocou, e a gente tem uma certa dificuldade de se deslocar, né? Isso. De se desfazer e de amar essas questões que não vão nos pertencer mais à frente, né? Você fez algumas colocações e aqui eu lembrei muito da lei de progresso da doutrina espírita. Muito. O tempo todo vindo na minha mente a ideia de que essa é uma constante em nossas vidas. E que certamente quando você passeou pela questão da autoestima, ela é uma busca, né? Não é aquela autoestima no sentido egoístico de eu sou melhor do que os outros, porque isso não é autoestima, né? Exatamente. As pessoas têm essa confusão, né? Na verdade, eu acho que você que é de consultório, né, sabe melhor do que eu.
Isso, A autoestima, eu sou a pessoa que não depende de ninguém, na verdade. Uhum. Isso. E aí, isso é diferente, certo? Na verdade, isso é um egoísmo exacerbado, né? É um egoísmo exacerbado, onde a pessoa realmente não entende o que é autoestima. Uhum. Mas, pela lei do progresso, né, que a doutrina espírita nos fala, devemos gradativamente adquirir virtudes o tempo todo, né, nesse termo social. E aí eu não sei quando é que você produziu esse material, né, quando é que você trabalhou ele, teve tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, inclusive a nossa colega Hortência colocou em relação à questão do racismo. Sim, exatamente. Certo? Exatamente. Essa questão do racismo, que assim, aí você fez a questão das sombras coletivas reunidas. Né, meu amigo? Que é isso mesmo, pelo amor de Deus? Rapaz, o Adorno, quando ele fala do nazismo, né, ele faz essa comparação da sombra individual com a sombra coletiva. E aí a sombra coletiva, ela uma vez reunida, ela pode não ter freios. Ela pode transformar um sistema de governo num sistema de opressão. Ela pode transformar um ódio num assassinato coletivo, né? Então, às vezes, a gente compra discursos de ódio, discursos separatistas, porque a gente se identifica, mas a gente não para pensar no risco que isso traz para a coletividade. Então, é complicado. Eu acho que isso tem tudo a ver com todos esses momentos que a gente está vivendo, né? Que, assim, a gente está passando, em termos globais, né? Se a gente for olhar, a gente viu uma necessidade, está havendo uma mudança em termos de padrões políticos, né? De ideologias, e isso é importante também, né? Porque o que você falou é a questão da gente aprender a ver o outro lado, né? Da gente olhar o outro lado. E eu acho que, assim, foi uma palavra que eu acho que permeou toda a palestra, sabe? Que é a questão da compreensão. Sim. Certo? De todos. Sim. De todos aqueles que, de algum modo, veem seus direitos agora sendo usurpados, né? Retirados. Não é? E a gente compreender isso, daí foi a minha mãe, que é uma pessoa que fala comigo sempre e tem uma grande sabedoria, mas é a necessidade desses irmãos que estão hoje comandando em termos globais o nosso planeta Terra. Todos eles. Se a gente olhar, o nosso planeta inteiro está passando por um momento como esse, onde uma série de pessoas estão em condições de destaques com um viés ideológico bem similar, né? Bem similar. A necessidade da gente identificar isso, né? Orar por esses irmãos e pedir que, de algum modo, o projeto deles seja alcançado. Porque eu acho que isso tudo se evidencia como aconteceu hoje. Eu achei, não o evento em si, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que é algo que a gente não deseja, mas a repercussão em termos globais, maravilhoso. Infelizmente, nós, para valorizarmos o bem, ainda a gente precisa passar pelo mal para a gente ver as contradições que o mal nos traz, para que a gente possa seguir um caminho diferente. Infelizmente, ainda estamos nesse processo evolutivo, né? O que a gente precisa ficar atento, que aí é uma reflexão que eu sempre faço, é que o retorno das ideias nazistas, ou discursos de ódio, ou preconceituosas, etc., elas se deram em praticamente o globo todo, né? Então, qual é o nosso papel hoje, em pleno período de transição espiritual, vivenciando uma pandemia, vivenciando uma série de ideias de discurso de ódio, ou a gente constrói a nossa resistência com base no bem, ou então a gente vai ser engolido por esse processo negativo, e talvez quando a gente acorde, seja um pouco tarde e a gente acabe perdendo oportunidades de evolução, né? Então, o Adorno, por exemplo, ele começa o texto dele, da Educação após Auschwitz, dizendo assim: o grande objetivo da educação é evitar que Auschwitz se repita. Porque ele era bem pessimista em relação à humanidade, sobre esse ponto. Então, na cabeça dele, para que ocorra um outro processo de exceção, como foi o nazismo, não é difícil.
Aí a prova disso, a gente tem 75 anos depois da queda do campo de Auschwitz, a gente tem as ideias nazistas novamente com força no mundo inteiro. Ou seja, não aprendemos com a nossa história, né? Mas aí vem a questão que você trouxe do Livro dos Espíritos, não é? Que é a questão da benevolência, a questão da indulgência. E a gente tem esses nortes, não é, meu amigo? A gente tem esses nortes. Por isso a importância da gente realmente, e aqui esse momento, o momento de uma palestra espírita, o momento onde você participa de um estudo, de uma assistência espiritual, onde nós partilhamos de momentos de inovações, de renovações, às vezes até de despertar do conhecimento espiritual. Nosso lado sombra, e essa palavra vai fazer uso do meu vocabulário agora, viu? Eu lhe agradeço. Mas esse lado sombra, e aí foi a Marta quem colocou, certo? A Marta, nossa amiga aqui no chat, ela fez a colocação de que a questão da terapia e da análise, ela é muito importante. Porque a gente vive nesse mundo muito tecnológico, o tempo todo muito antenado, nós somos seres o tempo todo conectados, né? Esse nosso próprio eu. Isso, né? Isso. Você falou que a gente tem que dialogar com o nosso lado sombra, né? É a melhor coisa. Rapaz, eu tô vendo você aí, você não falou nada o dia inteiro, o que é que você tá? Vamos conversar. Você sabe que eu sou seu amigo? Isso pra gente chegar, certo? Nesse processo de responsabilidade, que também foi uma palavra que colocou, muitas vezes as pessoas confundem com culpa com responsabilidade, né? Isso, certo? Isso. Você é melhor do que eu, sabe falar a verdade? Olha aí. Mas é isso mesmo. A questão da culpa, muitas vezes a pessoa se culpa ali e aquilo dali não tem condição de você trabalhar, né? Enquanto a responsabilidade, ele gera um empoderamento muito maior de você poder trabalhar tudo isso. Aquela questão de você... Fale. Inclusive o perdão com o outro tem a ver com a capacidade de auto-perdão. Quantos de nós vamos adquirindo culpas ao longo da vida e batendo na gente mesmo, achando que não, é porque a gente não merece ser feliz, é porque a gente não merece isso, aquilo, outro, e essa culpa vai nos paralisando. E muitas vezes a gente projeta essa culpa, essa autoculpa excessiva nos outros. Às vezes a pessoa não pode fazer nada que, pronto, já tem ali um rancor para a vida inteira, né? É uma questão complicada, porque aí você fala... Dentro da visão espírita, né, reencarnacionista, em que nós acreditamos que nós tivemos várias e várias reencarnações, quantas personalidades, né, quantas vivências nós tivemos aí que formaram esse eu que nós somos, e quantas culpas nós temos, né, a nível inconsciente dentro de nós, que nos bloqueiam em alguns momentos. Isso é realmente muito prejudicial. Mas eu acho que a gente sai com um processo aqui de terminado a resolver muita coisa, certo? Com muita caridade. Aí você colocou a palavra lá, questão da caridade, né, que é o norte da doutrina espírita, com muita caridade para a pessoa que eu sou. Sim. Não é verdade? Que todos nós somos. Porque esse processo de perdão também é nosso. Perdoar com as nossas faltas. Eu tinha comentado logo no começo, antes da gente entrar, gente, que eu tinha conhecido o Berg numa outra live que ele estava fazendo, mas todos nós temos algumas máculas, né, dentro de nós, né, algumas fissuras nesse nosso eu gigante que somos todos nós. E esse processo que eu acho que a doutrina espírita trabalha de uma forma falamos sobre todos nós, que é essa lei do progresso. A gente tem tempo para resolver as coisas, né? Também não precisa se desesperar, né? Se não resolver isso daqui antes da quarentena, eu não sei o que eu faço. Não, tenha paciência, não é verdade, meu? Tem que ser, porque senão a gente também não faz o processo direito. É verdade. Meu amigo, eu, em nome da casa, certo? Em nome do Centro Espírita Aurora Redentora, agora, porque assim, a Casa Espírita agora é o YouTube, né? A gente está aqui aberto a quem quiser participar. Então, em nome de todos aqueles que estiveram aqui presentes, né? Nossos amigos que participaram, agradecer imensamente pela
pela vastidão aqui de conteúdo, de informações. Sem sombra de dúvida, nós vivemos um momento na nossa evolução espiritual onde todos nós estamos sendo tocados. Eu vejo esse um caminho sem volta, não é? Dificilmente a gente vê alguém que realmente, eu não quero me espiritualizar, eu não quero ouvir nada e tudo, de algum modo, não precisa ter o viés religioso. Uhum. Não precisa ter o viés religioso. Mas de algum modo se sente tocado quando a gente escuta palavras que vêm consolar nesses momentos de dores, não é verdade? Sim. Nós hoje estamos, se Deus quiser, né, sobre as graças de Deus, ultrapassando esse primeiro momento da quarentena, né, dessa pandemia em termos de Brasil, Fortaleza, Pará, mas tivemos perdas e você fez a colocação do irmão aqui muito querido e amado, né, que partiu, né, e dentro da doutrina espírita é sempre um até logo. Exatamente. Até logo, e é um até logo que a gente, para muitas pessoas, eu soube do falecimento agora de um esposo de uma grande amiga nossa, lá do Centro Espírita, que também desencarnou, e é sempre um até logo, a saudade que fica para aqueles que permanecem, né? Mas a gente não tem dúvida de que a doutrina espírita, os conhecimentos do Evangelho, da doutrina espírita, vem de algum modo de que tudo passa, né? Isso. Tudo passa, tudo é temporário. E a gente sempre, pelo menos, como você fez a colocação de que a gente frequenta o Centro Espírita, faz todas as atividades e tudo, vai se esforçando, que tu tá ganhando, né? Só de tu tá treinando, né? Não precisa estar no titular, mas só de você estar em campo, você tá bem. Não. E eu acho que é isso daí que hoje você também se colocou nessa situação, amigo, de estar participando sempre, de estar interagindo, de estar trabalhando. É agradecer a você por esse momento, pelas informações, pela doação, certo? E assim, isso ganha uma proporção muito maior. Às vezes não é só quem está aqui com a gente nessa hora, né? Tem gente que, quem é espírita de verdade, a gente sabe que não está sozinho. Encanta algum. Exatamente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu costumo dizer que você falou da questão do trabalho na casa espírita, né? E eu costumo dizer que a gente, como você falou, estamos em pleno treinamento. A gente não vai conseguir abandonar totalmente nessa única existência agora os hábitos que a gente construiu ao longo de não sei quantas, né? Então a gente está em processo. Agora a gente melhora um pouquinho, depois melhora outro pouquinho. Precisa ter paciência conosco, precisa se perdoar, né? Precisa aprender a perdoar o próximo. Isso tudo é uma conjuntura que se complementa, né? E, de maneira geral, agradeço a você, agradeço também ao Marcelo, nosso companheiro aqui da parte tecnológica. Agradeço ao Gabriel, a todos os amigos do CA, quem assistiu, quem compartilhou. E estou à disposição. A gente pode depois combinar. Com certeza. Tenho. A gente pode dizer uma coisa, que se você colocando à disposição, eu pedi para você fazer a oração final. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente, se vocês quiserem, a gente pode depois trabalhar uma parte 2, focando especificamente no auto-perdão. Que aí também é um conteúdo, tem um vasto conteúdo também sobre esse assunto. Bom, a gente aceita. Beleza. Mas vamos combinar. Vamos sim. Meu amigo, faça abrilhante a nossa noite aí com sua oração, pelo amor de Deus. Vamos lá, fazer a nossa oração. Então, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando, que nesse momento de maior relação, maior proximidade energética com a espiritualidade, que a prece nos permite, que a gente possa aproveitar para agradecer todo o amparo, todo o apoio que sempre vem da parte dos espíritos amigos. Independente de quem seja, mas sempre temos irmãos espirituais abnegados a cuidarem, a velarem por nós. Nosso anjo guardião, nossos mentores, nossos familiares de outras vidas, nossos familiares destas vidas
que já estejam bem, em condições de nos auxiliar, espíritos amigos que conhecemos ao longo das nossas jornadas, enfim, todos eles torcem pelas nossas vitórias, ficam felizes quando a gente consegue avançar no progresso. E se a gente cai, eles não ficam tristes, eles nos amparam para que a gente possa se levantar e continuar a nossa caminhada. Então, que possamos fazer jus a todo esse amor e esse apoio que advém deles, para que a gente possa seguir na senda do progresso da melhor forma possível e aproveitando as oportunidades que nosso Pai, nosso grande incentivador, né, nosso Pai Criador, nos dá a partir da própria reencarnação. Obrigado a todos e que tenham um excelente restinho de quinta-feira e um excelente fim de semana. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, agradecer mais a você, agradecer demais imensamente, certo? Agradecer a todos que estiveram presentes aqui no nosso canal, certo? Quem não está inscrito, se inscreve no canal e assina o sininho lá das notificações, que você é comunicado nas nossas palestras. Curte também aí, que é apertar o joinha. Então, vamos ter as nossas atividades. O CA vai funcionar, né, no sábado pela manhã, com a nossa evangelização infantil, certo? Oportunidade maravilhosa de levar os seus anjinhos, né? Porque todo mundo só tem anjo. Filho da gente, sobrinho só é anjo. Levar lá para o centro, tudo, porque a gente sabe que o mundo precisa desses seres iluminados, né? Vocês levam para lá que eles ainda vão melhorar, olha aí. Né? Não é lindo isso, né? Vai dar certo. E aí vocês vão acompanhando também as nossas. Quem não tiver inscrito, segue a gente no Instagram, onde tem os informativos, e vocês vão estar acompanhando, sem sombra de dúvida, as nossas lives, as nossas aulas. O CA está com as atividades dele suspensas fisicamente, eu não sei como é que estão vocês lá, mas isso daqui tá uma coisa de louco, os caras... Remotamente não para. Remotamente não para. O pessoal aqui tá... E assim, fluidicamente, Wi-Fi resolveu tudo. Viu? Sigam todos não, né? Permaneçam todos em seus lares sobre as bênçãos de Deus. Meu amigo, você se ofereceu e você vai ser convocado para outro momento, viu? Beleza, vamos combinar. Vamos combinar. Um tchau a todos, tá Valeu. bom? E tenham uma ótima semana. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.